Olá pessoal, uma ótima terça-feira a todos e vamos ao editorial para contrapor um outro editorial. Do que eu estou falando é do editorial da Folha de São Paulo de ontem, que resolveu abrir fogo contra a peça do pedido de impeachment de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, assinada pelas advogadas Cláudia Castro e Beatriz Kisses, que não é só advogada, que é procuradora aposentada, que entende direito como poucos nesse Brasil e que também foi fundamentada esta peça pelas mãos aí de Patrícia Bueno. Pois muito bem, vamos às informações. Ontem, Bia Kisses colocou lá um aditamento ao pedido de impeachment, apresentando para a mesa do Senado os argumentos do próprio Supremo, do próprio Teori Zavascki, que negou o pedido absurdo e inconstitucional de Rodrigo Janot da prisão de Renan Calheiros, de Romero Jucá e de José Sarney. Muito bem. O Rodrigo Janot, você se lembra, foi lá e deu uma canetada e resolveu pedir a prisão dos três. Não, porque esses três aí estão lá atrapalhando a Lava Jato, porque não pode, porque não já se viu, E aí a gente pensou o seguinte, mas não é constitucional, senhor PGR, o senhor podia ter pedido a prisão do Renan Calheiros por tantas outras coisas, afinal de contas são 11 processos abertos, o senhor não fez uma denúncia, Janot, o senhor ficou sentado em cima de 11 inquéritos, 11 processos, 11 investigações, mas não denunciou em nenhum momento, e aí sem denúncia o senhor pede a prisão do presidente do Senado? Ora, senhor PGR, e o senhor faz isso exatamente no momento em que o impeachment de Dilma Rousseff corre a passos largos no Senado? No momento em que esse Renan for sacado de lá, quem assume é um petista a presidência? Ora, quantas coincidências, Janot. Então o senhor fere a Constituição, o senhor faz um pedido que não tem base legal, o senhor inventa uma história na sua cabeça e por conta disso pede a prisão de um presidente e não fez nada com Dilma Rousseff nem com Lula. Porque Dilma Rousseff e Lula sim tramaram contra a Lava Jato. Dilma Rousseff e Lula sim, obstruíram a justiça, tentaram obstruir claramente a justiça e há provas disso, como a nomeação do próprio Lula. O Janot, o Renan e o Jucá fofocaram lá que tinham que talvez fazer alguma coisa contra a Lava Jato, mas ficaram ali fofocando entre eles e não fizeram nada. E aí o Janot faz uma ação dessa tão dura em relação aos PMDBistas no momento tão delicado para o PT e continua protegendo a turma do PT, continua protegendo Dilma e Lula. Beatriz Kisses, que conhece do direito, disse: opa, não se pode tratar iguais de forma desigual. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pau que bate em Renan, tem que bater em Dilma. Mas não bateu não, bateu só no Renan. E por conta disso o processo de impeachment foi protocolado lá no Senado. E aí a Folha de São Paulo veio com esse editorial que, gente, eu vou dizer pra você, eu fico pensando com os meus botões para usar a linguagem jurídica. Se o editorial é culposo ou se é doloso. Se é doloso, com intenção de fazer a besteira, é uma coisa. Se é culposo, sem intenção, por pura ignorância de quem escreveu, é outra coisa, Acho pouco provável que seja culposo, acho que é doloso mesmo. Foi com a intenção de enganar, manipular, fazer o leitor da Folha, ler aquilo e acreditar que é verdade, porque lá pelas tantas, a Folha diz o seguinte: esta petição é enganosa porque as advogadas, e não se sustenta, porque as advogadas pedem que, já que houve a prisão, o pedido de prisão de Renan, que se peça também a prisão de Dilma, e a Constituição diz que não se pode pedir a prisão de um presidente da República. A prisão só acontece pós-condenação ou em flagrante delito. É verdade, a Folha acertou, mas a regra vale também para o senador, presidente do Congresso, ou seja, também o Janot não poderia pedir a prisão de Renan sem uma denúncia, uma condenação ou em flagrante delito. Bingo! Então a Folha distorceu as coisas, dizendo que Bia Kisses, que a Cláudia Castro e que a Paty Bueno, na verdade, queriam a prisão de Dilma. Gente, eu quero muito a prisão de Dilma. Muito. Mas não é o caso, Não foi isso que as meninas pediram. Então acho que a Folha, quem escreveu o editorial, não leu direito a peça, Pulou, fez leitura dinâmica, ou então está sendo mesmo, está usando esse texto de má fé para enganar a população, lamentavelmente. O que as três pediram foi o impeachment do Rodrigo Janot, porque ele está tratando de forma diferenciada casos que têm semelhança. Ele não poderia ter pedido a prisão de Renan, de Jucá e de Sarney, porque não há flagrante.
porque não houve nenhuma obstrução em relação à Operação Lava Jato. No caso de Dilma e Lula, sim, houve obstrução. Ele poderia ter pedido a prisão de Dilma? Não. Poderia ter aberto uma denúncia e depois haver a condenação. Mas ele poderia ter pedido a prisão de Lula? Sim, ele poderia ter pedido a prisão de Lula. Pediu? Janot pediu a prisão de Lula? Hã? Não, Janot não pediu a prisão de Lula. Ou seja, elas estão cobertas de razão. O impeachment será analisado amanhã pelo senhor Renan Calheiros e que ele faça uma única coisa boa na vida pública dele. Renan Calheiros é raposa da política. Renan Calheiros para santo não serve. Renan Calheiros não vai ser canonizado, mas Janot jogou muito mais baixo nesse momento do que Renan Calheiros jogou nos últimos anos de vida pública. Renan Calheiros tem que ser investigado, julgado e, se houver provas, condenado pelos crimes que pesam contra ele. Agora, não pode haver uma manipulação para jogar a presidência do Senado nas mãos do PT no momento em que o impeachment corre, né? Esse é o objetivo, talvez, de Janot, o Procurador-Geral da República ou o Perseguidor-Geral do impeachment. Lamentável o posicionamento da Folha de São Paulo. Lamentável, é de embrulhar o estômago. Eu tenho feito algumas críticas à Folha de São Paulo e lamento muito. Aliás, a Folha termina dizendo o seguinte, ameaçando o Renan Calheiros, o presidente do Senado. Gente, Renan pode ser o que for. E é tudo isso que você imagina e mais o que eu estou imaginando aqui. Agora, um veículo de comunicação ameaçar um presidente de Congresso, um presidente do Senado, e ele ameaça sim. A Folha termina dizendo o seguinte, se Renan Calheiros seguir nessa linha, pode acabar como Eduardo Cunha. Como foi que Cunha acabou? Degolado, né? Caçado, né? Tá lá no Conselho de Ética, já passou pelo Conselho de Ética e babau. Cunha já era, babau para Cunha. Né? Então, o que a Folha diz é o seguinte, cale-se, Renan, cale-se, ou você pode sofrer as consequências e as perseguições. Isso é democracia? Isso é um veículo de comunicação? Essa é a função social da imprensa? Onde? Nas ditaduras, talvez, onde a imprensa não tem qualquer função social. Muito bem, vou ficando por aqui. Logo mais eu trago para você informações e o meu discurso que foi feito em Santa Catarina, quando eu recebi o Prêmio Liberdade, agora no final de semana em Florianópolis. E eu conto para você de um e-mail recebido por mim, de uma senhora chamada Dilma Vana Rousseff. Sim, ela teve a pachorra de me mandar um e-mail e de me ameaçar. Eu conto os detalhes para você logo mais. Tchau.